Doutor Carlos, vou falar aqui de uma coisa interessante, hein? Que o segurado do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, que teve a capacidade do trabalho reduzida por uma doença, como também pode conseguir o auxílio acidente da justiça, hein? Teve a capacidade de trabalho reduzida por uma doença, como também pode conseguir o auxílio acidente na justiça. Isso aqui é muito importante, essa informação, né, doutor Caldas? E que no posto do INSS só concede benefício para casos em que a limitação a consequência de doença ou acidente relacionado ao trabalho por acidente comum. O Juizado Especial Federal de Santos mandou o INSS pagar o auxílio a um motorista que, depois de uma grave lesão no olho, não conseguia mais exercer a sua função e chegou a ser empregado na mesma empresa em que atuou como motorista, em outra função, hein? Como conferente de carga, mas deixou o emprego por conta do problema da visão. Olha, fala que é de uma doença comum, é isso? Comum? Isso, de uma doença comum. Tá. Eu vejo pelo menos duas aberrações muito grandes nessa decisão. Primeira delas, e aí é necessário que a gente diga e que seja bem... Ele diz aqui um acidente comum, não propriamente uma doença, né? Relacionado ao trabalho... Não, fala doença comum. Por um acidente comum. Deixa eu explicar bem direitinho quais são as diferenças disso aí. O benefício do auxílio acidente, até um determinado período, se não me engano, até abril de 97, eu não sei ainda, não sei de cor, de cabeça, eu não sei. Mas até abril de 97, ele era um benefício específico para acidente de trabalho. E tinha o mesmo tratamento do acidente de trabalho, tem até hoje o mesmo tratamento do acidente de trabalho, as doenças profissionais, tá certo? Ou as doenças do ambiente de trabalho. São aquelas doenças adquiridas pelo trabalhador em virtude do exercício da sua profissão. Como, por exemplo, uma mulher que trabalha 10 anos sentada e passa a ter um problema de coluna. Como, por exemplo, a mais comum de todas, que é a lesão por esforço repetitivo, certo? Tem o mesmo tratamento do acidente de trabalho. Então, esse benefício do auxílio acidente, se em virtude dessa doença profissional, a pessoa teve a sua capacidade reduzida para o trabalho, ela teria direito ao auxílio acidente. Houve uma certa confusão, porque em 97, o benefício do auxílio acidente ele foi estendido também aos acidentes de qualquer natureza. O que são acidentes de qualquer natureza? São quaisquer outros acidentes. Por exemplo, antes da vigência dessa modificação, se você se machucasse trocando o chuveiro na sua casa no fim de semana e tivesse a sua capacidade reduzida, essa redução da sua capacidade não lhe daria direito a um auxílio acidente. Por quê? Porque esse acidente não se considera, não se configura como um acidente de trabalho. A partir de 97, é possível para o trabalhador que se machuca consertando o chuveiro e tem sua capacidade reduzida, receber esse auxílio acidente. Mas esse auxílio acidente, ele se estendeu, ele passou a ser aplicado também aos acidentes de qualquer natureza, mas não especificamente para as doenças de qualquer natureza. Qual é a diferença disso tudo? A diferença é que doença comum reduzindo a incapacidade não dá auxílio acidente. Não sou eu que estou dizendo, é a lei. O Juizado Especial Federal errou ao conceder esse benefício e muito provavelmente o INSS deve recorrer e nas instâncias superiores esse entendimento deve ser derrubado. Mas não é o mais grave disso tudo. O mais grave disso tudo é que o Juizado Especial Federal não poderia ter julgado esse processo. Por que não poderia ter julgado? Porque as ações de acidente, os benefícios acidentários, são de competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. E não podem ser apreciados pelo Tribunal Regional Federal e nem pelos juizados federais em todo o Brasil. Seu Wilson Canazaro.